tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com você. Estamos mais uma vez no estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo. E eu costumo dizer que esse é um canal de comunicação que permite cada um de nós refletir a nossa vida, o nosso dia a dia. O Evangelho, ele é o nosso manual de instrução, que ele vem colocando para cada um de nós condutas, comportamentos, pensamentos que possam trabalhar o nosso íntimo, que pode trabalhar o seu dia a dia, facilitando, a nossa jornada nesse mundo. Hoje nós estamos no capítulo 5, e esse capítulo 5 fala sobre as aflições. Temos várias temáticas sobre as causas das aflições, principalmente, e o capítulo intitulado Bem-aventurados os aflitos. E hoje nós vamos lá para o capítulo 5, no item 27, tá? Mas antes de começar a falar um pouco sobre o tema de hoje, que é um texto maravilhoso que nós temos hoje falando sobre a nossa avaliação em relação às aflições. A aflição é uma palavra que mexe muito com a gente, porque envolve as nossas dificuldades, envolve os nossos problemas, os nossos desafios do dia a dia. É o nosso fardo, é a nossa luta diária. E é sobre essa reflexão que vamos fazer no domingo de hoje. E é para você que também está vendo esse vídeo durante algum dia diferente da semana, no seu ambiente de trabalho ou naquela folga que você teve, que Deus te abençoe. Bem, eu vou compartilhar nesse momento o texto para a gente já começar a navegar. Eu trago também no dia de hoje 2 apoios. O primeiro é a Ceifa de Luz, o livro Ceifa de Luz com Emmanuel, no capítulo 31, que ele fala sobre aflição, e também Caminho, Verdade e Vida de Emmanuel, no capítulo 83 também, que ele traz um pouco dessa reflexão das aflições. Bem, vamos compartilhar a tela nesse momento, tá? Para que a gente consiga ver o Evangelho, né? E consiga ao mesmo tempo, né? Você aí em casa acompanhando cada um de nós, tá? No capítulo 5, no item 27, nós abrimos com uma questão. Deve-se-á pôr termo às provas do próximo? E daí já começamos. Deve alguém pôr termos às provas do seu próximo quando o possa? Ou deve, para respeitar os desígnios de Deus, deixar que sigam seu curso? Muitas vezes a gente questiona, né, o que o outro está vivendo e o que nós estamos vivendo. Isso é muito, muito comum nos diálogos do dia a dia. Nossa, por que ele está passando por isso? Nossa, ele está passando por isso. Deve ter algum motivo. Por que eu também estou passando por isso? Deve ter algum motivo, deve ter alguma situação. E esse espírito protetor, né, ele, dentro dessas instruções dos espíritos, ele traz um texto que vai sensibilizar cada um de nós a entender o processo da nossa vida. E já começo a dizer que nós temos 2 grandes motivos das nossas aflições. Está, inclusive, nesse próprio Evangelho, né? Que ele fala que o primeiro motivo é o que nós vivemos no nosso dia a dia e o que nós colocamos e produzimos aqui. Então, muitas vezes, a gente passa por algumas situações que nós mesmos provocamos no dia a dia, que nós criamos, que nós construímos dentro dos nossos hábitos, dentro das nossas atitudes, dentro de tudo aquilo que nós no dia a dia tomamos como decisão. Então, muitas vezes a gente culpa a espiritualidade, a gente culpa Deus por coisa que estamos vivendo, mas em alguns momentos essas coisas que nós estamos passando e vivendo, ela está literalmente relacionado a coisas que nós produzimos no nosso dia a dia. Aquele caminho que você poderia seguir, que estaria muito mais tranquilo para você, mas você escolhe um caminho um pouco mais penoso. Por outro lado, nós temos um outro viés, um outro caminho que traz as aflições, que são as vidas passadas, que são aquilo que você não entendeu, né, em outras vidas, falando um pouquinho sobre as provas, mas falando muito mais das expiações, aquilo que você precisa literalmente vivenciar para depurar o seu espírito e mais a sua consciência espiritual, o seu corpo mental. Então, nós precisamos entender que as aflições, ela vem desses 2 caminhos, tá? Agora vamos falar um pouco sobre a resposta que a espiritualidade nos traz em relação a esse questionamento.
Já vos temos dito e repetido muitíssimas vezes que estáis nessa terra de inspiração para concluir as vossas provas em tudo que vos sucede. É consequência, né, das vossas existências anteriores. São os juros da dívida que tendes a pagar. Esse pagamento, porém, provoca em certas pessoas reflexões que podem ser combatidas, devido aos funestos efeitos que poderiam determinar. Então, aqui, nesse primeiro parágrafo, ele já fala um pouco sobre os nossos questionamentos, mas, ao mesmo tempo, ele diz, olha, o que você vive, boa parte das suas aflições, elas estão condicionadas às suas experiências que não foram bem-sucedidas em vidas anteriores. Pensam alguns que, estando-se na terra para espiar, cumpre que as provas sigam o seu curso. Outros, né, ao mesmo, que vão até o ponto de julgar que não só nada devem fazer para se atenuar, mas que, ao contrário, devem contribuir para que elas sejam mais proveitosas, tornando-as mais vivas. Então é aquela coisa, você recebe uma prova ou você recebe um desafio. Você tem duas opções: fazer aquilo sofrendo ou fazendo aquilo com entendimento, tá? E isso é uma coisa inerente à nossa jornada. Nós temos essa opção de, quando a gente vê um desafio, quando você passa por um obstáculo, nossa, essa semana está difícil, eu estou vivendo por coisas que não imaginava passar, eu estou com problemas complicados. Mas aí, como que você, quando você pega a caneta e o papel para fazer essa prova, ou quando você pega, agora fazendo uma analogia, você vai fazer a prova no sofrimento, ou você vai dar o seu melhor para ter uma nota melhor? Então tem muito a ver com a nossa consciência sobre a nossa existência. Entender de aflições é entender um pouco sobre a nossa existência. Entender por que estamos aqui e qual o motivo de estar aqui. É lógico que, como espíritas que somos, isso fica muito mais fácil para a gente, por conta da imortalidade da alma, por conta da pluralidade dos mundos, por conta do processo reencarnatório que conhecemos. Então é muito tranquilo, porque a gente vê que isso aqui não é o fim, é apenas uma parte de uma grande jornada. Então isso fica muito mais tranquilo dentro do nosso entendimento. É certo que vossas provas têm a seguir o curso que lhes traçou Deus, tá? Dar-se-á, porém, conheceis esse curso. Então, primeiro entendimento, as nossas provas, ela vem da onde? De uma espiritualidade divina, de um processo que envolve misericórdia e oportunidade. Porque Deus não seria justo e bom se você tivesse uma única oportunidade de acertar e pronto. Não. Deus, ele coloca um grande cenário dentro da eternidade, aonde cada um de nós vamos fazendo os nossos ajustes, vamos fazendo os nossos acertos e os nossos entendimentos e depurando o nosso espírito para chegar muito próximo, né, do conhecimento e da luz. Daí você pensa, né, pô, Cuba, mas no dia a dia é tão difícil a gente compreender isso? Se você não buscar uma boa leitura, uma boa espiritualidade, uma boa conversa e abraçar pessoas que podem te dar isso. Pensa agora, você não conhece ninguém no seu caminho que tenha uma positividade, que consegue trabalhar isso junto com você? Uma casa espírita, né, uma boa palestra, uma boa leitura, para que isso vá interiorizando, entrando, para você entender as causas das suas aflições e poder trabalhar ela de forma surpreendente, como diz o Evangelho, né? Daí, esse curso, esse caminho que o Evangelho fala, é importante a gente conhecer. Sabeis até onde elas têm de ir, e se o vosso Pai misericordioso não terá dito ao sofrimento de tal ou dos vossos irmãos: não irás mais longe? Sabeis se a providência não vos escolheu, não como instrumento de suplício para agravar os sofrimentos do culpado, mas como bálsamo da consolação para fazer cicatrizar as chagas que sua justiça abrirá?
Não diga, pois, quando virdes atingido um dos vossos irmãos, é a justiça de Deus importante que siga o seu curso. Dizei antes, vejamos que os meios do Pai misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do irmão. Isso tem muito a ver com a nossa abertura do evangelho de hoje, que a gente vê o sofrimento do próximo e a gente começa a condenar a espiritualidade e condenar Deus. Daí vem a seguinte pergunta: o que eu faço para suavizar isso? Ele é meu amigo, estou vendo o sofrimento dele, como que eu vou suavizar esse sofrimento, esse momento de aflição que ele passa? Então aí tem uma reflexão perfeita, né? Porque qual que é a grande, vamos dizer assim, sacada desse evangelho? Qual que é a ideia central? O nosso julgamento em relação às aflições do próximo. E mais ainda, a gente condenar, né, esse sofrimento e ao mesmo tempo não entender. É lógico que ninguém quer ver ninguém sofrendo. Você não quer ver o próximo sofrendo. Você não quer ver o seu irmão, seu primo, sua mãe, seu pai passando por sofrimento. Mas quando você tem esse entendimento, será que é alguma coisa que eu estou provocando e não estou conseguindo me libertar? Porque também tem uma outra coisa. Nós criamos ciclos viciosos dentro dessa vida, da existência atual, e que não tem nada a ver com a vida passada. Mas, ao mesmo tempo, carregamos, sim, essa bagagem de coisas, desses espinhos, dessas feridas, dessas chagas, que elas precisam ser cicatrizadas, né? E daí vem essas provas, vem essas aflições, vem tudo isso que nós vivemos no nosso dia a dia para cicatrizar. É o bálsamo, como diz o Evangelho de hoje, é o bálsamo. Como eu falei no começo do Evangelho, eu trouxe uma inspiração de Emmanuel em relação às aflições, que está lá no texto, no livro Ceifa de Luz, e no capítulo Aflição, aflição número 31. E ele usa, nesse momento, né, para abrir, né, o comentário dele, ele usa um versículo que está lá no livro de João, capítulo 2, versículo 8, que diz: olhai para vós mesmos. E ele diz: cada criatura retorna à terra com aflição que lhe diz respeito às lides regeneradoras. A lida, né? A labuta, que é regeneradora. Emmanuel fala uma outra coisa importante, que ele diz: a aflição que nos expressa o passado renascente ou nos define o débito atuante na contabilidade divina. Bonita essa palavra, contabilidade divina. Então, das nossas contas, aquilo que nós estamos devendo, não digo para a espiritualidade, mas para nós mesmos. A dívida para o nosso próprio espírito, para a nossa própria evolução, para o nosso próprio caminho. Então, e daí ele coloca, continua dizendo, aqui é a enfermidade que o tempo trará inevitável quando precisa, ao campo de nossos impulsos inferiores. Ali é a condição social, repleta de espinhos, em que nos reajustarão as diretrizes e os pensamentos. Acolá é o templo doméstico transformado em um cadinho de angustiosos padecimentos, caldeanos emoções e ideias, para que a simplicidade nos retorne à existência. Olha quanto exemplo ele está dando, né? O exemplo da enfermidade, o exemplo da condição social, né? O templo doméstico, na simplicidade que muitas pessoas vivem e têm que passar por isso para trazer mais simplicidade ao espírito. Além, é a tarefa representativa em que o estandarte do bem comum exige de nós os mais largos testemunhos de compreensão e renúncia, reclamando-nos integral ajustamento à felicidade dos outros antes de cogitar-de a nossa própria felicidade. Agora ele fala de um processo de solidariedade também, que é quando nós sofremos e olhamos para o sofrimento do outro e depositamos ali uma ajuda, um apoio, nós diminuímos o nosso sofrimento por conta da lei também de causa e efeito. Tudo que você planta, você colhe. E daí você começa a entrar num ciclo maravilhoso de reajuste e resgate.
Em toda parte encontra a criatura a aflição quando vista por ensinamento bendito, tá? Propondo-lhe a mais bela conquista espirituais para a esfera superior. Para a esfera superior. Então, longe de mim julgar a sua dor, o seu sofrimento, e dar um tamanho para isso. Não posso, ninguém pode. Mas seja o que for que você passe nesse momento, saiba de uma coisa, é uma escada para a esfera divina, né? E isso tem que ficar muito claro. Mas você fala, nossa, e que escada. Pois é. Daí vale a pena a gente dar uma olhada para o próximo, para a gente conseguir entender também a jornada que o próximo está fazendo e que ele faz no dia a dia, né? Então, continuando o texto, tá? Aliás, o Emmanuel fala uma outra coisa que eu marquei aqui que eu acho muito importante. Entretanto, entretanto, se o caminho terreno é a nossa prova salvadora, somos em nós o grande problema da vida. Olha só. De vez que estamos sempre interessados na deserção do trabalho difícil que nos conferirá o tesouro da experiência. Lindo isso, né? O que significa? A gente quer o fácil. O ser humano gosta da facilidade. E sempre é o caminho mais fácil. Mas quando se trata desse processo de aflição, nem sempre você querer a exclusão desse processo, ou seja, se desertar desse processo, é o caminho mais seguro. Eu não quero passar por isso. Eu confesso que muitas vezes eu fico me questionando algumas coisas que a gente vive. Mas depois, a gente vai lendo, estudando, a gente vai percebendo, não, alguma coisa eu vou levar disso, eu tenho que levar disso. Alguma coisa eu preciso aprender com isso. Para que a gente consiga esse tesouro da experiência que o Emmanuel fala nesse capítulo. Por outro lado também, ó, transfugas do dever nas menores modalidades, achando-nos sempre à caça de consolação e reconforto, disputando, né, escusas e moratórias com o que apenas adiamos indefinidamente a execução dos serviços indispensáveis à restauração de nós mesmos. Só estamos adiando. Essa busca, porque não quero sofrer, não vou passar por isso, né? Muitas vezes, dentro daquela prova que nós vivemos, a gente quer excluir esse processo da nossa vida e não entendemos que a gente só está adiando. De qualquer forma, um dia você vai ter que fazer aquela disciplina e tirar a nota boa naquela disciplina. Você não vai conseguir ir adiante. Você pode deixá-la para o ano seguinte, para o outro ano, mas você vai carregando essa DP. E uma hora você vai ter que vivenciar isso. E tirar uma boa nota e conseguir se libertar dela e seguir com o conhecimento, com o entendimento dessa disciplina e ir para frente. É mais ou menos assim. Quando a gente fala isso, tem uma outra questão. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, então quer dizer que eu tenho que sofrer? Não. Deus não fez ninguém para sofrer. Nós que causamos os nossos sofrimentos. Aquilo que você pode evitar de sofrimento no dia a dia, você tem a obrigação de evitar. Mas existem alguns sofrimentos, algumas aflições, que você passa e que você literalmente está preso àquilo e não tem como você soltar essas amarras. Essas aflições provavelmente são aflições que vêm com uma carga de aprendizado. É aí que está a nossa consciência, tá? Saibamos valorizar a nossa oportunidade de crescimento para o mundo maior, abraçando a aflição construtiva da jornada, né? Da jornada, o medicamento capaz de operar-se-nos, né? A própria cura ou recurso suscetível de arrojar-nos, né? Aos mais altos níveis de evolução. Não bastará sofrer, é preciso aproveitar o concurso da dor, convertendo em roteiro de luz. Veja como isso é profundo. Não se trata somente do sofrimento em si. Estou sofrendo, estou pagando. Não. Está entendendo? Você tem um conhecimento sobre isso? Essa dor, ela traz o que de informação? Essa aflição, ela traz o que de informação? Ela traz o que de conteúdo? Aí que está o pulo do gato. Eu passo por esse sofrimento, mas eu entendo porque eu estou sofrendo, interiorizo não a dor, mas o aprendizado. A dor ela vai ter que ir embora um dia. Então você pode abraçar ela, conversar com ela,
ter intimidade com a dor, você precisa disso, mas ela tem o prazo de validade na sua vida, porque senão não existe aprendizado. Sinal que você está numa mesmice, naquela condição que você abraçou aquilo e pronto. Não. O processo de dor é um processo de libertação. Eu sofro, eu entendo, interiorizo o meu aprendizado, o meu conhecimento e liberto dela. Isso nós estamos falando das nossas aflições. Do que nós estamos falando das nossas aflições. É importante essa reflexão para a nossa vida. E depois, continuando, né? Colocados desse modo entre as provações que nos assinalam a senda de cada dia, usemos constantemente a chave do sacrifício próprio em favor da paz e da alegria dos que nos cercam. Eu acho que o espírita, o verdadeiro espírita, ele tem em alguns momentos que ser escravo da alegria. Porque tem muitas pessoas que dependem do seu sorriso, da sua alegria e que te observam. Então, o nosso testemunho é esse testemunho de viver, né, o sacrifício da vida, a dor. Nós estamos no mundo de provas e expiações, não nos mundos ditosos. Então, aqui a gente tem ainda algumas arestas para aparar. Então, dentro desse processo, a gente acaba sendo corresponsável. Aliás, o processo de reencarnação, ele é uma teia, né? Nós vivemos uma teia reencarnatória, como já falamos por aqui. E dentro desse processo, a gente acaba impactando a vida de tantas pessoas. Quer ver uma pergunta simples? Olha as pessoas que convivem com você no dia a dia, seja no seu ambiente de trabalho, na sua família, no seu ciclo de amizade. Pensa agora comigo. Você não impacta alguma coisa na vida dessa pessoa? Você não deixa uma impressão sua, uma carga de você, né? E quando eu falo a carga, eu não estou falando carga negativa, não. Estou falando aquela carga de aprendizado, de conhecimento, do seu jeito de ser, do que você come, deixa de comer, dos seus gostos, das suas experiências. Nós, de uma certa forma, coloco uma aspas bem grande aí, nós contaminamos as pessoas com o nosso jeito. Nossa, mas contaminação é uma coisa negativa. Sim, ela soa como uma coisa negativa. Mas quando eu falo de contaminação, é aquilo que pega. As pessoas pegam as coisas nossas. Né? Ela gruda nela alguns comportamentos. Pensa quem é pai, quem é mãe, sabe muito bem disso. Os traços, não genéticos, né? Não as características físicas, mas os comportamentos e parte da persona que o filho herda, só de conviver com o pai, com a mãe, com todos eles. Né? Tem muito disso também. E daí ele fala, né? Em favor da paz e da alegria dos que nos cercam. A gente tentar passar isso. Porque somente dividindo nossas provações alheias, tá? É que conseguiríamos converter as nossas em talentos de amor para as bem-aventuranças. Ele fala desse processo de solidariedade que eu acho assim incrível quando a gente pensa que o nosso papel também aqui não é somente vivenciar a nossa dor, mas trabalhar a dor do outro, a aflição do outro. Isso ajuda o meu enriquecimento, tá? Quantas vezes você não se sentiu bem ajudando alguém? Você falou assim, nossa, literalmente estou bem ajudando tal pessoa. Você parece que você leva um banho, esse bálsamo, né? Parece que você vive melhor quando você vê que você está ajudando o próximo. Por quê? Energia. Troca de energia e troca de vibrações e troca de paz. Né? Eu te dou a paz e recebo a paz. Continuando o texto, ele diz o seguinte, né? Voltando, né? Um pouquinho, vamos voltar só um pouquinho na questão do bálsamo, né? Não como instrumento de suplício, né? Para agravar o sofrimento do culpado, mas como bálsamo da consolação para fazer cicatrizar as chagas de que sua justiça abrirá. Não digas, pois, quando virdes atingindo um dos vossos irmãos, é a justiça de Deus e importa que siga o seu curso. Dizer antes, né? Vejamos que o meio do Pai misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão. É o que nós falamos até agora. Vejamos se as minhas consolações morais, o meu amparo material ou meus conselhos poderão ajudá-lo a vencer essa prova com mais energia, paciência e resignação. É ser o quê? É você fazer um trabalho de mentoria. E que seria esse trabalho de mentoria? Você ser um mentor dele, aqui.
Às vezes você vê pessoas passando por tanta coisa, e mesmo que você não tenha experiência sobre aquele problema, né? Você não tem experiência daquele problema, você não tem experiência daquela aflição, mas você tem a intenção e a intuição da espiritualidade que pode te ajudar, principalmente, a conduzir esse nosso irmão, esse parente, esse amigo, a uma visão diferente do que ele está vivendo. Vejamos mesmo se Deus não me pôs nas mãos meios de fazer que cesse esse sofrimento. Será que eu não posso ajudar a cessar esse sofrimento, a diminuir essa aflição do meu amigo, às vezes a gente está na casa espírita, isso é muito interessante, a gente acha que o responsável por diminuir o sofrimento do outro é somente o atendimento fraterno e o passe. A minha voz não pode ser usada, o meu olhar, meu abraço, meu carinho, minha atenção. Isso também são ferramentas que Deus coloca no nosso caminho para colocar a nossa mão, para a gente pôr a mão na massa. Mas eu não sou passista, eu não trabalho no atendimento fraterno, eu não tenho nenhuma mediunidade, né? Tem muita gente que fala isso. Mas você tem tanta coisa de experiência de vida que você pode causar um magnetismo muito bom para aquela pessoa que está passando. Então a questão não é julgar se Deus está sendo correto e não colocar em xeque, né, o livre-arbítrio também e principalmente a ação da espiritualidade. E sim, se colocar à disposição para poder ajudar o irmão, né? Ajudar aquele que está precisando. Então a gente produzimos, né, no nosso dia a dia um auto-julgamento de toda a situação. E isso não está certo. Não é uma coisa legal. Não. Então, assim, o que você pode estar fazendo para ajudar ele a ter paz? Vejamos mesmo se Deus não me pôs nas mãos os meios de fazer que cesse esse sofrimento. Se não deu, né? Se não me deu a mim, também como prova, como expiação, talvez, de ter o mal e substituí-lo pela paz. Porque daí, eu acho essa frase magnífica, né? Porque o que ela mostra? Que muitas vezes você tem alguém sofrendo do seu lado, mas a sua prova, a sua missão é o quê? Trazer a paz. Trazer a paz para essa pessoa. E você, não, deixa ele com o sofrimento dele, ele precisa disso, ele tem que passar por isso. Tá bom, você está vendo que ele tem que passar por isso. Mas será que não dá para dar uma suavizada? Será que não dá para dar um consolo? Né? E não deixar simplesmente ele está pagando. Tá? De repente sim, ou de repente não. E você, de repente, pode estar ajudando essa pessoa a aliviar a dor. Ajudai-vos, pois, sempre mutuamente nas vossas respectivas provações, e nunca vos considereis instrumento de tortura. Verdade, tá? Não é tortura. É um processo de aprendizado. Quando você vai aprender a escrever, né, poucas pessoas lembram disso, mas eu lembro que para mim foi muito difícil pegar o lápis. Eu lembro, eu tenho essa imagem. Mas a minha professora não, vai. Ela não pegava no lápis, não. E eu ficava com raiva, porque eu queria que ela escrevesse para mim. Eu queria que ela ajudasse a fazer as primeiras letrinhas, as primeiras vogais, né? A gente tinha um caderno de caligrafia, eu ficava com raiva de ter que fazer todo aquele caderno de caligrafia, porque eu tinha dificuldade. Mas depois a gente pensa, né? Foi necessário essa provocação dela no sentido para eu conseguir, né? Para eu conseguir fazer aquilo e seguir, né? Mas ela estava ali o tempo inteiro me motivando. Vai, você consegue. Olha, essa ficou melhor. Essa já está bonitinha, né? E dava estrelinha, tinha uns carimbinhos que ela colocava, né? E daí você ia avançando, você ia avançando. Então não é fazer pela pessoa, mas ao mesmo tempo motivá-la, né? Você trabalhar a motivação. Contra essa ideia de revoltar-se todo homem de coração, principalmente todo espírita. A gente volta naquilo que a gente comentou lá na frente, né? A gente tem, assim, uma carga de conhecimento, né, que permite que a gente tenha um entendimento diferenciado. Porquanto esse, melhor do que qualquer outro, deve compreender a extensão infinita da bondade de Deus, né? Quanto Deus é bom, justo. Deve o espírito estar compenetrado
de que sua vida toda tem de ser um ato de amor e de devotamento, que faça ele o que fizer para se opor às decisões do Senhor, estas se cumprirão. Pode, portanto, sem receio, empregar todos os esforços para atenuar o amargor da expiação, certo, porém, de que só Deus cabe detê-lo ou prolongá-lo, conforme julgar conveniente. O tempo é de Deus. Nós podemos suavizar, trabalhar e melhorar não só a nossa jornada, mas a jornada do próximo. Não haveria imenso orgulho da parte do homem em se considerar no direito de, por assim dizer, revirar a arma dentro da ferida? Nossa, olha, verdade. Então, onde está meu orgulho nisso, né? De aumentar a dose de veneno nas vísceras, né? Daquele que está sofrendo sob o pretexto de que tal é a sua expiação, tá? Daí vem, né? Ó, considerai-vos sempre como instrumento para fazê-lo cessar. Todos nós somos esse instrumento. O outro livro que eu queria trabalhar está lá no Caminho, Verdade e Vida, no 83, que fala das aflições. E Emmanuel ele usa um texto agora de Pedro, não de João, né? Que fala sobre, no capítulo 4, versículo 13, ele abre, mas alegrai-vos no fato de serem participantes da aflição do Cristo. O que seria essa aflição? Processo de aprendizado, de conhecimento e de expiação. E as novas provas. Então, que isso significa o quê? Quando nós falamos nessa questão da aflição do Cristo, é o processo de evolução. O processo de evolução. É inegável que em vosso aprendizado terrestre atravessareis dias de inferno rípido, em que será indispensável recorrer às provisões armazenada no íntimo, nas colheitas dos dias de equilíbrio e abundância. Você teve todos os dias ruins na sua vida? Todos os dias foram ruins? Não. Você teve muita coisa boa que também aconteceu ao longo do seu caminho. Será que, de repente, não seria útil, nos momentos de aflições, você recordar da paz, das coisas boas que você viveu e trazer essa energia, essa lembrança e pensamento, ele recria, né? E trazer esses pensamentos para te dar mais suportabilidade, né? Então, contemplareis o mundo da desilusão de amigos muito amados como templo em ruínas, sob os embates da tormenta cruel. Agora está falando de amizade, das decepções, das tristezas que nós temos, tá? As esperanças fenecerão distante, os sonhos permanecem pisados pelos ingratos. Os afeiçoados desaparecerão, né? Uns pela indiferença, outro porque preferiram a integração no quadro dos interesses fugitivos do plano material. Cada um vai seguindo o seu caminho e, de repente, você se vê em muitas situações dessa. Pessoas que você convivia, que você achava tão importante para a sua vida e agora não estão mais, né? E daí ele continua, quando surgir um dia assim em vossos horizontes, aquelas dificuldades que a gente passa, aquelas decepções, aquelas tristezas, problemas em ambiente de trabalho, um monte de coisa que você pode viver, quando surgir um dia assim em vossos horizontes, compelindo-vos à inquietação e à amargura, isso é muito dolorido, a pior coisa que tem no processo da aflição é a dor e essa amargura que fica no nosso coração, que tira sua noite de sono, que deixa você triste, que causa uma depressão e muitas outras coisas que vêm, né? Quando surgir um dia assim em vossos horizontes, compelindo-vos à inquietação e à amargura, certo não vos será proibido chorar. Você vai sofrer. É aquilo que eu falei, você tem um momento que você vai ter que ter com a dor, tá? Entretanto, é necessário não esquecer de a divina companhia do Senhor Jesus. Então, eu vou sofrer, mas eu tenho a companhia de Jesus. Eu tenho Ele do meu lado, eu tenho meu mentor, meu guia espiritual. Então, você não está sofrendo sozinho. Você não está vivendo essa aflição sozinha ou sozinho. Sabe? Você tem Jesus do seu lado, né? O exemplo, né? Ele que pensou em tudo isso para trazer tranquilidade e paz para cada um de nós. Supondes, acaso, que o mestre dos mestres habita
uma esfera inacessível ao pensamento dos homens? Você acha mesmo que Cristo está lá em outro lugar que você não pode acessar? Julgais, porventura, não receba, né, não receba o Salvador ingratidões, né, e opoldos, né, por parte das criaturas humanas diariamente? Então, não está nem aí com a gente? Tá. Antes de conheceres, aliás, antes de conhecermos o alheio mal que nos aflige, ele conhecia o nosso e sofria pelos nossos erros. Antes da gente viver tudo isso que nós estamos vivendo, antes da gente ter esse conhecimento do mal, ele já sabia o mal que nós estamos, que nós viveríamos, né? E o caminho que nós estávamos percorrendo. E ele sofreu por isso, lamentou por isso, e tentou conduzir e suavizar o nosso caminho. Muitos não entenderam. Boa parte não entenderam. Nós estamos até hoje tentando entender qual que era esse verdadeiro propósito. Então, muitas vezes a gente acha que nós estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Você não está sozinho. Ninguém está sozinho nesse processo. Algumas coisas nós vamos viver, mas é fato que algumas coisas nós precisamos, ao mesmo tempo, buscar essa consolação. E aonde que eu encontro essa consolação? Como nós já falamos aqui, pedindo ajuda. Está passando por uma dor que você acredita que você não vai conseguir vivenciar isso de uma forma boa, positiva, é necessário você buscar ajuda. E daí ele continua dizendo, né? Não ouvides, portanto, que nas aflições é imprescindível tornar-lhe a sublime companhia e prosseguir avante com sua serenidade e bom ânimo. Emmanuel. Então, esse texto está lá As Aflições, é um texto maravilhoso que ele fala, dá uma explanada no começo de tudo que a gente pode passar e depois, calma aí, Cristo está do seu lado. Você quer sofrer? Pode sofrer. Se não quer sofrer, beleza, então vamos sair junto dessa, mas com Cristo, com seu exemplo. E daí, às vezes, a gente pensa, nossa, Cristo está tão distante de tudo isso, né? Está bem longe de tudo isso. Não, não é isso. E continuando com o nosso texto desse espírito protetor, Bernardino, né? Espírito protetor, Bordeaux, lá da França, 1863, nós temos então, considerai-vos sempre como instrumento para fazê-la cessar. Ajuda do irmão e cessar o seu também a sua aflição. Resumindo, todos estáis na terra para espiar, mas todos, sem exceção, deveis esforçar-vos por abrandar a expiação dos vossos semelhantes, de acordo com a lei do amor e da caridade. O amor é aquele olhar que todos nós podemos ter, né? Devemos ter, né? Esse olhar, todos nós devemos ter esse olhar, e todos nós devemos acreditar que a gente também tem condições de suavizar a vida do próximo. Não querer, não, Deus, tira isso, ele não merece passar por isso, ele não pode passar por isso. Não, todos nós temos a condição de ajudar o nosso próximo a suavizar um pouco a sua cruz, ser o sirineu, né? Ajudar ele a carregar a cruz. Mas o carregar não significa que você vai assumir as responsabilidades da dor e do sofrimento dele, mas você vai estender um tapete para que ele passe por mais tranquilidade por isso. Então, o evangelho de hoje, ele traz esse questionamento. Meu amigo, você quer aliviar o sofrimento do outro? Você quer aliviar a aflição do outro? Vamos entender como é que funciona tudo isso? E daí nós decorremos hoje falando um pouco sobre essa causa, as causas das aflições. É importante para a gente ter esse entendimento e conseguir dar esse apoio. Então, você está apoiando uma jornada. E outra coisa importante, como o espírito de Bernardino, esse espírito protetor falou, que eu acho interessante também, é a questão que muitas vezes essa é a sua missão. Às vezes a gente está num cenário, vendo um monte de coisa acontecer, um monte de sofrimento, de luta, e daí você pergunta, nossa, por que eu estou nessa confusão? Para ser canal e luz na vida das pessoas que estão à sua volta. Nossa, mas é isso? É. Quem falou que você não pode ser um missionário na vida das pessoas, ajudando elas a passar pelo processo, trazendo apoio? A gente vê muito isso no pai, na mãe, né? A gente vê muito isso no pai e na mãe. E o quanto a gente tem pessoas queridas sempre que Deus coloca na nossa vida nos ajudando. Em cada canto que a gente vai. Estou gravando esse vídeo
do Pará, estou numa cidade chamada Moju, né? Estou aqui no projeto, trabalhando no projeto, e eu percebi muito isso quando eu cheguei aqui. Estou bem longe da minha terra natal, mas o quanto Deus coloca pessoas maravilhosas na nossa vida para ajudar o nosso momento de aflição e a nossa passagem e o nosso salto, né? O salto divino que foi falado no Evangelho de hoje. Eu desejo para você uma ótima semana, um ótimo dia, uma ótima noite, uma ótima tarde, um ótimo tudo para você. Que Jesus ampare, que a espiritualidade amiga envolva todo o seu lar, a sua casa, o seu ambiente, que as suas aflições sejam oportunidades de elevação, sempre. Foi um prazer, mais uma vez, Marcos Cuba, né? Estou aqui contigo. Eu sou orador espírita da Casa Eurípides Barçanufo de Pindamonhangaba, né? E hoje, como a gente já se conhece várias vezes, a gente está junto, hoje eu já toquei o Evangelho direto, tá? Mas, assim, estamos aqui no Pará, né? Em breve estaremos voltando para a nossa terra natal também e produzindo muitas coisas legais para você, principalmente dentro desse estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo. Um forte abraço para você e, mais uma vez, uma ótima semana. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Até a próxima.